Oi, gente! Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. No vídeo de hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a mansidão. Estamos dando continuidade à série Fruto do Espírito. Mas antes de começarmos a falar desse assunto propriamente dito, eu gostaria de falar para você que acaba de conhecer o meu canal. Se você gostar, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, gente, à medida que nós vamos conversando e aprendendo sobre esse assunto, sobre os frutos do Espírito, nós vamos vendo que Deus ele trabalha de uma maneira particular na vida de cada um. E assim como os demais frutos, a mansidão é algo que a gente vai poder aperfeiçoar à medida que nós praticamos no nosso cotidiano e nas situações que nós vivenciamos. E a mansidão ela é mais difícil de ser praticada por aquelas pessoas que têm um temperamento mais forte. Quando você tem um temperamento forte, a sua tendência geralmente é de ser uma pessoa explosiva, de ser alguém que responde instantaneamente, que não tem papas na língua. E isso às vezes termina se tornando um problema porque a gente acaba criando confusão com as pessoas. Às vezes a sua intenção não é nem de ter um problema com alguém, é de simplesmente querer expressar a sua opinião, dizer aquilo que você pensa, mas por se expressar da maneira errada, você termina entrando em conflito com os demais. E eu digo isso por experiência própria, porque a pessoa que vos fala tem um temperamento um pouquinho forte. E às vezes eu termino explodindo e falando muita coisa sem pensar. Já faz um tempo que eu tenho tentado praticar isso, não só a mansidão como o domínio próprio, que é o assunto do nosso próximo vídeo. E assim, eu encontro bastante dificuldade em me policiar em relação a isso. Mas aos poucos, como eu disse, a prática vai nos levando ao aperfeiçoamento. A mansidão, na sua definição, significa que possui gênio brando, suave, pacífico, de temperamento fácil, meiguice, falta de agitação, tranquilidade. Eu conheço algumas pessoas que têm por característica própria a mansidão. Tem gente que já nasce com isso e isso é incrível. Cara, eu vejo pessoas assim que passam por uma situação de conflito e simplesmente responde, deixa isso pra lá. E às vezes a gente não consegue deixar para lá e esperar que o tempo responda o que tem que ser respondido. Ou esperar o tempo certo, talvez, de dar uma resposta adequada. Ou responder adequadamente no momento. A mansidão, assim como a bondade, é diferente de tratar com educação. Porque às vezes você está em um meio de pessoas, em um ciclo, onde você tem que ponderar suas palavras e responder de uma maneira mais branda, porque você não quer ser mal visto pelas pessoas. E às vezes você responde aquilo que você não gostaria de responder no momento para que simplesmente você seja bem visto pelas pessoas. E é mais fácil para a gente mostrar quem nós somos no meio do nosso ciclo familiar. Geralmente eu digo que o nosso campo de guerra é mais dentro da nossa casa, mais no meio da nossa família. Perto daqueles que a gente sabe que a gente pode falar qualquer coisa, que eles vão nos perdoar. Às vezes cria um conflito por hora, mas depois a raiva passa e fica tudo bem. E talvez seja no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos mais próximos, que a gente tenha que começar a praticar. Às vezes a gente briga com, por exemplo, com nosso pai, com a nossa mãe, com nosso marido. E às vezes terminamos falando coisas que não deveríamos. E às vezes a gente até se arrepende de ter dito aquilo, porque simplesmente a gente não tem cultivado o hábito da mansidão. A mansidão é diferente de ter paciência. Porque a paciência é algo que você vai cultivando a longo prazo. É algo que você acrescenta um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco daqui a 2 dias, um pouco daqui a 1 mês. Já a mansidão é algo instantâneo, é uma resposta imediata a algo que alguém diz ou faz com você naquela hora. Quando a gente pratica a mansidão, a gente aprende que é muito mais valioso, às vezes, se calar, ou às vezes responder com carinho, responder com cuidado. Porque às vezes as pessoas elas não entendem o que a gente quer falar, simplesmente porque a gente não sabe dar a resposta adequada. Eu tenho feito uma leitura no livro de Provérbios e eu percebi que muitos dos conselhos que nós recebemos na leitura desse livro é justamente em relação à nossa forma de falar, nossa forma de responder, em relação a, às vezes, calar, de se conter, de pensar antes de responder. E eu gostaria de compartilhar alguns desses versículos com você, para que nós possamos meditar ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia em relação a isso. Provérbios 15:4, a parte A.
A língua serena é árvore de vida. Já pensou você ser aquela pessoa que todo mundo te procura quando precisa escutar algo porque sabe que você vai ter a palavra certa, porque sabe que você vai responder da melhor maneira, porque sabe que você vai fazer com que a outra pessoa se sinta mais viva? Então seja essa árvore de vida. Provérbios 15:23, o homem se alegra em dar a resposta adequada. Você já passou por uma situação em que você precisou dar uma resposta para alguém, deu a resposta certa, cara, isso é incrível. Você sai dali se sentindo o máximo. Não, eu respondi o que tinha que ser respondido e, poxa, isso não foi só bom para mim, isso foi bom também para outra pessoa, porque eu respondi para ela o que ela precisava ouvir. Eu não fui grossa, eu não fui estúpida, eu não respondi aquilo que estava dentro do meu coração, mas eu respondi aquilo que Deus queria que eu dissesse. E aí você fica alegre, porque você sabe que você fez a coisa certa. Provérbios 15:28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. É tão bom a gente pensar antes de responder e às vezes até se calar na hora que não deve falar, para não nos tornarmos pessoas más, amargas, pessoas que às vezes os outros evitam se aproximar porque simplesmente não tem nada de bom para oferecer. Porque sabe, se surgir uma situação de conflito, é confusão na certa. Seja uma pessoa agradável, seja alguém que as pessoas querem estar perto de você porque sabem que você é bom, porque sabem que aquilo que você vai falar vai fluir, vai apaziguar, vai pacificar o meio que você vive, e não trazer contenda e conflito. E por fim, Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Cara, você ter palavras agradáveis e saber que mesmo quando alguém te ofendeu, você tem a oportunidade de curar aquela pessoa. E às vezes a gente tem desperdiçado isso por querer mostrar para o outro que ele está errado da maneira errada. Outro erro que nós cometemos é muitas vezes acharmos que somos espirituais e por sermos espirituais nós temos o direito de corrigir as pessoas da maneira que nós bem entendemos. Apontando seus erros, apontando suas faltas, apontando suas falhas de uma maneira que vai magoar e entristecer. E eu já vi muitas pessoas se afastando da igreja, se distanciando de Deus por conta disso. E eu gostaria também de ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. À medida que eu ofendo meu irmão, à medida que eu firo com as minhas palavras, à medida que eu ajo de maneira grosseira com o meu irmão, eu também estou me destruindo, porque eu vou me tornando uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga. E no capítulo 6 de Gálatas diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Ore a Deus e peça para o Senhor as palavras corretas, para dizer no seu devido tempo, da maneira correta, de uma maneira que vá curar a pessoa, que seja medicina para aquele que está lhe ouvindo. Se você não tem agido assim, que a partir de hoje você possa começar a meditar nisso. E assim como eu, que você possa trabalhar mansidão na sua vida. Se você já é uma pessoa mansa, se você já é assim por natureza, que você continue sendo assim, espalhando isso por onde quer que você vá. Se você tem um temperamento um pouquinho mais forte, um pouquinho mais esquentadinho, um pouquinho mais explosivo, que você não afaste as pessoas ao seu redor, que você não distancie as pessoas que estão perto de você pela maneira que você as trata, mas que você possa aproximar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de uma palavra amiga, aqueles que precisam de uma resposta adequada. Seja manso, assim como Jesus foi. Em toda a sua estadia aqui na terra, Jesus ele nos deu demonstrações grandiosíssimas de mansidão, de gentileza. E é por isso que as pessoas gostavam tanto de Jesus e queriam estar ao seu lado. E é por isso que também muitos eles eram contra Jesus, porque sabiam que Jesus ele estava conquistando o amor das pessoas e cativando a todos por onde quer que ele passava. Então seja assim. Procure ser mais parecido com Cristo. Procure ser a imagem e semelhança dele. E uma das suas características marcantes era a mansidão. Então que essa seja uma característica marcante sua também. Que todos ao seu redor possam te enxergar como imagem e semelhança de Jesus. Que você busque ser mais parecido com ele todos os dias da tua vida.
Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Se isso acrescentou algo na tua vida, também pode acrescentar na vida de outras pessoas. Então, compartilha com os teus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e curte aqui esse vídeo para me ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!